E aí, meus queridos, nossa questão hoje traz um dos temas assim, mais áridos em relação ao ensino da língua portuguesa. A nossa questão é uma questão que eu trouxe de uma provinha recente, feita pela Fundação Getúlio Vargas, era uma prova de acesso a cargos do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, e o assunto envolve o uso de preposições antes de pronomes relativos. Então, assim, é um assunto que você vai dominar se você fizer com calma, seguir o passo a passo que eu estou te dando, tá? Não é difícil, mas envolve a necessidade de que você preste atenção e siga o passo a passo. Não deixe que aquela sensação, né, de querer acabar a questão rapidamente tome conta de você. Não seja afoito, tá? Faça com calma e você vai acertar. Acompanhe aqui comigo. O enunciado dava um trecho que havia no texto. E nesse trecho, a gente observa que a gente tem aqui duas orações. Está no forno uma revolução, é uma oração. Vocês estão vendo? Olha o verbo aqui. Da qual os médicos não escaparão é outra oração. O verbo está aqui. Essa é uma oração adjetiva. Essa é uma oração adjetiva fácil de identificar, porque ela começa com o pronome relativo a qual, o qual, as quais e os quais sempre serão pronomes relativos. Há outros pronomes relativos que podem, né, que são iguais a palavrinhas que têm outra classe gramatical. Nesse caso, se aparecesse, por exemplo, um que. Se aparecesse um que, o seu mecanismo ia ser o de trocar esse que por o qual, a qual, os quais ou as quais. E se isso acontecesse, você saberia que está diante de um pronome relativo e que a oração que esse pronome introduz é uma oração adjetiva, certo? A oração adjetiva sempre resgata, sempre está adjetivando um substantivo da oração principal. Você já aprendeu aqui no canal que adjetivos se referem a substantivos. Orações adjetivas, portanto, se referem a substantivos. Substantivos lá da nossa oração principal. Por isso que essa oração é subordinada, porque ela desempenha o papel de adjetivar um elemento da oração principal. Ela desempenha uma função na oração principal. Bom, aqui, eu tenho a preposição de somada ao pronome relativo a qual. O pronome relativo é o elemento responsável por resgatar, dentro da oração adjetiva, o substantivo da oração principal. Qual substantivo esse pronome está resgatando? Está resgatando aqui, o substantivo revolução. Então, o que eu vou fazer? Eu vou botar aqui no lugar dele o substantivo revolução. Certo? Então, de revolução, os médicos não escaparão. Os médicos não escaparão de alguma coisa. De quê? Da revolução. Por isso esse de apareceu aqui, Você pode perceber que se você for reescrever essa sentença, você teria de revolução no lugar do a qual os médicos não escaparão. Você pode colocar na ordem na sua cabeça ou você pode escrever. Se você for escrever aí, você vai escrever, os médicos não escaparão da revolução. Bom, a palavra que está no lugar do pronome relativo não é revolução? Que preposição que apareceu antes? Os médicos não escaparão da revolução. Não foi isso que aconteceu? Ora, da é a preposição de mais o artigo a. Foi essa preposição de que apareceu aqui, De mais o pronome a qual, que entrou no lugar de revolução, deu da qual. Esse aqui estava perfeito. Foi o que o enunciado deu como exemplo. Agora a gente tem que encontrar uma alternativa em que esse uso da preposição esteja feito de maneira equivocada. Vem comigo para a gente ver, Essa é uma revolução com a qual discordamos. Já deixei aqui separado para a gente, em vermelhinho a preposição, em azulzinho o pronome relativo. Essa é uma revolução, minha oração principal, com a qual discordamos, minha oração adjetiva. Essa oração adjetiva está adjetivando qual substantivo? Está adjetivando aqui, o substantivo revolução.
Então, o que a gente faz mesmo? A gente coloca esse substantivo aqui, ó, no lugarzinho do pronome relativo. Então, eu venho aqui e escrevo revolução, certo? Revolução. Com revolução discordamos. Aí você coloca na ordem. Nós discordamos com revolução? Eu acho que não, né? Nós discordamos da revolução, não é isso? Então, se você fosse reescrever essa oração adjetiva aqui na ordem, você diria: nós, sujeito, né, oculto, discordamos com revolução? Não. Nós discordamos da revolução. Da não é uma preposição, gente. Da é a junção da preposição de com o artigo a. Então, eu vou colocar lá na frente o de no lugar do com. Esse de vai se juntar com o a do pronome a qual e nós teremos a revolução da qual. Entenderam? Então, qual é o erro da nossa letra A? O erro da letra A é que nós discordamos da revolução e não com a revolução. Então, a preposição foi mal colocada. A letra A está errada, a gente está procurando a errada, mas é evidente que a gente vai ver se as outras estão guardando alguma surpresinha para a gente. Esses são fatos contra os quais lutamos. O que a gente faz? Ver qual é a palavrinha aqui, ó, os quais resgata fatos. Então, eu venho no lugar de os quais e coloco fatos. Lutamos contra fatos. Tá certo? Tá perfeito. Entenderam? Aí eu venho aqui, ó, essas são dificuldades com as quais nos defrontamos. Bom, esse as quais resgata dificuldades. Então, o que eu faço? Coloco as dificuldades aqui, ó. Dificuldades no lugar do as quais. Com dificuldades nos defrontamos. Perfeito, né? Nós nos defrontamos com dificuldades. Ficou também perfeito. Agora eu vou colocar, ó, aos quais. Tá vendo o que apareceu aqui? Aos é a fusão da preposição a com o artigo os. O pronome, com o artigo não, desculpa, com o elemento do pronome relativo. Esse pronome relativo aqui, os quais, resgata resultados. Ora, eu coloco resultados aqui. E será que a preposição a vai aparecer antes? Aludimos a resultados. Não deu certo, gente? Viu só como é fácil? Essa é a mudança a qual visamos. Agora apareceu ali um a com um acentinho indicativo de crase. Por quê? Ora, qual é o nosso pronome relativo? O pronome relativo é a qual. E antes dele apareceu uma preposição a. Essa preposição a, somada ao a do pronome a qual, resultou na ocorrência de crase aqui, certo? Então, o que a gente tem que ver? Em primeiro lugar, qual é o elemento que o pronome a qual resgata? O pronome a qual aqui resgata mudança. Então, eu vou escrever mudança no lugarzinho aqui do pronome a qual, tá? Bom, a mudança visamos. Será que tá certo? Bom, visamos. Qual é o sujeito? Nós. Nós visamos a mudança. Tem preposição? Quem visa no sentido de objetivar, almejar, visa a alguma coisa. O verbo visar, se tivesse o sentido de ver, certo? Dar visto, ele seria um verbo transitivo direto, não pediria preposição nenhuma. Mas esse sentido de visar aqui, ó, é uma mudança a qual visamos, ou seja, uma mudança a qual desejamos, objetivamos, certo?
Nesse sentido, visamos é um verbo transitivo indireto. E o que significa isso? Que ele pede uma preposição. Que preposição é essa? Ele pede a preposição a. Olha a preposição a aqui, gente. Então, essa preposição a, que se somou ao a do pronome relativo a qual, resultou na correta ocorrência de crase ali na frente do nosso pronome relativo, certo? Então, ó, estava correta a letra E, estava correta a letra D, o mesmo com a C, e, né, também perfeita a nossa letra D, e a gente observou então um erro na colocação da preposição antes do pronome relativo na letra A. Usou-se a preposição com quando devemos ter usado a preposição de. Então, a letra A é a alternativa errada que a banca pedia que a gente identificasse. Sigam esse passo a passo, tá? Me aguardem aí que a gente vem com outras novidades. Ah, faz uma coisa. Se você gostou, curte aí, ajuda na divulgação do canal, curte a nossa fanpage e dá dica pra gente de outros assuntos que vocês queiram que a gente aborde aqui, tá? Um beijo grande, tchau!